Paz e luz, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar no Pentateuco. Acabamos de fazer uma meditação sobre o livro de Levítico, o livro da tribo de Levi, o livro dos sacerdotes levíticos. Agora vamos para o livro no deserto. Você já ouviu falar nesse livro no deserto? Não, nunca vi falar. É o livro de Números. O livro de Números é assim na língua portuguesa e latina. Mas na verdade o nome desse livro deveria ser No Deserto. O livro de Números deriva seu nome em nossas versões portuguesas, como também é o caso das versões latina e grega, dos dois recenseamentos relatados dentro da narrativa. Na realidade, o livro é uma das divisões da unidade maior, o Pentateuco. Está fazendo suas anotações? Preste atenção. O livro de Números deveria se chamar No Deserto, mas em nossa língua se chama Números. Entre os escribas judeus era conhecido principalmente com o nome de No Deserto, que no hebraico é apenas uma palavra só, Bemidabar, um título tirado do primeiro versículo, No Deserto, que é onde começa o livro, né? Isso é apropriado, visto que o tema do livro focaliza a vida do povo de Israel enquanto esse povo estava no deserto, na área do Sinai, chegando às fronteiras da terra prometida. Bemidabar, ou Benidabar, é o livro que fala no deserto, os relacionamentos de Deus com o povo no deserto. Em algumas passagens, o livro de Números parece mais uma coleção de informes frouxamente ligados, uma narrativa e leis e rituais ou leis civis. Não obstante, esses informes são sempre pertinentes à história, enquanto os decretos legais frequentemente se originam da existência da situação da vida e da permissão de Deus no deserto e o relacionamento entre Deus e o povo judeu no deserto. Em circunstâncias que impediram a observância da Páscoa, houve uma segunda Páscoa, uma Páscoa diferente no livro no deserto, no livro de Números, e também os pedidos das filhas de Zelofeade, Z-E-L-O-F-E-A-D-E, Zelofeade, em Levítico capítulo 27, versículo 1 a 11. Ou seja, é uma família que não tinha filhos, mas reclamou a herança para suas filhas. Historicamente, o livro de Números começa onde termina o livro de Êxodo. Historicamente, olha só essa observação. Historicamente, o livro de Números, ou seja, o livro no deserto, começa aonde termina o livro de Êxodo, mas eles não estão em linha com as ordens atuais. Com o espaço necessário, naturalmente, para a seção histórica espalhada pelo livro Levítico. Cobre um período de aproximadamente 40 anos. Então, o livro de Números cobre um período de 40 anos de história. Ou seja, é um relato histórico que cobre 40 anos de história. Está fazendo suas anotações? Interessante, né? Da história do avanço de Israel em direção à Palestina. Apesar de que esses anos são usualmente descritos como anos de vagueação, torna-se claro que o povo viveu ao sul da própria terra de Canaã, principalmente na área conhecida como Negev. Ou seja, o livro no deserto, o de Números, relata esse período de 40 anos de vagueação do povo no deserto. Mostra também que o povo de Israel habitou perto do Negev e habitou perto da terra de Canaã, e teve até relacionamentos entre o povo de Israel com o povo de Canaã, casamentos, negócios e tudo mais. Esse local ficava não muito distante de Cades Barneia. Durante cerca de 37 anos, durante esse tempo, o tabernáculo foi o ponto central tanto da vida civil como da vida religiosa de Israel, visto que foi ali que Moisés desempenhou os seus deveres administrativos. Pode-se supor que o povo seguia as atividades domésticas nômades, vivendo em tendas, levados pela orientação de Deus.
eles também levavam os rebanhos, e quando a nuvem subia do tabernáculo, eles mudavam de lugar. Ou seja, eles viviam uma vida nômade. Esse livro retrata isso. Quando a nuvem subia, saía do tabernáculo, o povo arrumava suas coisas e partia para onde a nuvem levava eles. Então essa nuvem levava o povo de Israel para vários lugares diferentes. E o povo de Israel viveu uma vida nômade, habitando em tendas durante muito tempo. Deus é apresentado no livro de Números como um soberano que exige obediência absoluta à sua santa vontade, mas que também mostra misericórdia aos penitentes e aos crentes. Assim, como o pai nutre e castiga os seus filhos, semelhantemente Deus orienta Israel e sustenta o seu povo amado. Ele também preferiu tratar com os homens por intermédio de mediadores. Dentre eles, Moisés é sem igual, ainda que outros tenham sido dotados com os dons de profecias, e ainda que até mesmo um pagão chamado Balaão possa ter sido útil, visto que Deus é o Deus dos espíritos e de toda a carne. Diversas referências ao livro de Números podem ser encontradas no Novo Testamento, onde o livramento da escravidão egípcia é reputado como um modelo terreno da redenção eterna. As experiências no deserto são, no Novo Testamento, consideradas como histórias que foram registradas para a nossa demonstração. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Nosso Senhor Jesus Cristo usou o incidente da serpente de bronze a fim de ilustrar o modo pelo qual ele mesmo haveria de ser levantado para que todos aqueles que nele confiassem não perecessem e tivessem a vida eterna. Então, Jesus Cristo utilizou também o livro de Números, quando ele falou que como a serpente que Moisés levantou no deserto, ele também seria levantado da terra, e a todos atrairiam. Era o anúncio da redenção de Jesus Cristo, utilizando o livro de Números. O livro de Números é um livro histórico, cheio de regras e citações do povo de Israel. Mostra o relacionamento entre o povo de Israel e Deus, né? Tem discursos de Moisés, declaração histórica e tradicional. O segundo discurso de Moisés tem o primeiro discurso, o segundo discurso, aí vem os 10 mandamentos, o acontecimento dos sinais e seu significado. Esse período é o período pós-libertação. Tem o terceiro discurso de Moisés, dias e atividades finais de Moisés. Então o livro relata essas questões. E os discursos de Moisés são as suas principais características, suas principais riquezas. Cada ponto é importante. E cada homem de Deus, teólogo que estuda a Bíblia, deve procurar ler este livro de Moisés. Não como mandamento. Muitas coisas que existem nesses livros não valem mais para nós hoje. Mas eles são exemplos de coisas que aconteceram, como o cordeiro que era sacrificado no tabernáculo, e Deus recebia o sacrifício, porque ele lembrava da sua promessa e lembrava do propósito dele de mandar Cristo Jesus. Aquele cordeiro representava Jesus Cristo e a sua redenção. Esses livros históricos, principalmente o Pentateuco, que deve ser lido por todo cristão, ele nos dá um forte embasamento histórico do relacionamento entre Deus e os homens. A teologia estuda o relacionamento entre Deus e os homens, e entre um homem e outro homem, entre os homens. Então, o livro de Deuteronômio, ele revela isso. Ele nos mostra o relacionamento entre Deus e os homens. O livro de Números revela o relacionamento entre Deus e os homens, e entre um homem e outro homem. O livro de Gênesis também é a mesma coisa. De Levítico, mesma coisa. Deuteronômio, mesma coisa. Nesses livros do Pentateuco, alguns grupos religiosos, eles só aceitavam os livros do Pentateuco. Não aceitavam nem os livros dos profetas. Então
Então os 5 livros do Pentateuco, durante muito tempo, foram utilizados, só eles utilizados, por alguns grupos religiosos da nação de Israel. Vamos para o nosso próximo livro? Vamos lá. Vamos para o próximo livro do Pentateuco. Deus te abençoe. Vale a pena você ler esse livro.